Hoje nós vamos falar sobre a alma na perspectiva junguiana e correlacionando com ideias arquetípicas, com o conceito de inconsciente coletivo e outros paralelos, né, com as religiões, com as filosofias, trazendo para a experiência nossa, né, se não de todos ainda, né, de todos em breve, de consultório. Bem, a alma para Jung, a psique, ela é sobremodo complexa, o que não é uma grande novidade. As escolas filosóficas, as escolas religiosas e outras escolas de psicologia, escolas de psicanálise, têm as suas teorias da mente humana que reconhecem dimensões distintas, aspectos diferenciados. Então, olha, Jung, o que ele vai se diferenciar aí é pela estruturação de uma dimensão coletiva na mente humana, que seria uma dimensão na qual as individualidades se reconhecem como pertencentes à mesma espécie. Essa camada mais profunda e a mais extensa da alma, que permite que a gente se reconheça como membros da mesma espécie, que permite que distâncias sejam encurtadas e até eliminadas do tempo. Quando nós lemos um poema épico de mais de 5.000 anos, quando a gente lê um provérbio, um texto bíblico, um texto das tradições védicas, um texto de outras culturas, e a gente consegue estabelecer uma correspondência, uma identificação. Quando a gente compara os mitos, né, gregos, nórdicos, iorubás, né, e da nossa cultura brasileira, a gente também estabelece paralelos, correspondências, conexões. Então, quando nós falamos do herói, o herói é algo abstrato, mas quando a gente começa a exemplificar tipos de herói, nós chegamos à concretude. Então, o herói é aquele que enfrenta o dragão, é aquele destemido que vai para a guerra, que vai para o enfrentamento. O herói é aquele romântico, o herói é aquele bruto. Então, nós temos variações nas imagens do herói. Mas essas variações supõem um arquétipo, ou seja, né, que tem as estruturas elementares que permitem as variações nas suas concretizações. A grosso modo, fazendo uma analogia, seria o arquétipo seria o genótipo e as imagens arquetípicas os fenótipos. Lembrando que a analogia é um acordo parcial, então não é uma comparação exata. Por exemplo, vamos pensar na imagem, no arquétipo da mãe. O que a gente pensa da mãe, né? A mãe, uma nutridora, a mãe com seus seios fartos, a mãe com a sua função nutritiva, material e psíquica. Nós pensamos numa mãe acolhedora, mas uma mãe também devoradora, de uma mãe como uma leoa a proteger a sua cria. Nós pensamos numa mãe que pode ser frágil também, pode ser delicada, enfim, há várias representações.
Mas essas representações supõem um arquétipo, supõem uma matriz da qual são geradas essas representações. Essas representações, elas carregam elementos luminosos e sombrios. É por isso que que a experiência de alguns com a projeção desses arquétipos é mais saudável do que a experiência de outros. Por isso que alguns, olham para sua mãe, para o seu pai, e se percebe, pela existência dessa pessoa que foram, sim, imagens estruturantes da sua psique, da sua mente, da sua personalidade. Foram seres, foram concretos, foram personagens históricos que atenderam às demandas arquetípicas paternas e maternas. E é por isso que essa pessoa tem integrada de modo satisfatório as imagens do pai e da mãe. Não é o mesmo para outras pessoas, não pouca gente, que as experiências históricas que tiveram com seus pais biológicos ou substitutos ou representantes análogos não permitiu essa conexão espiritual. Há a imagem materna, a imagem paterna, como a imagem do herói, a imagem do ânimo, a representação psíquica masculina na mulher e da ânima, a representação psíquica feminina no homem, que também são arquétipos. Essas imagens e outras do sábio, que se personifica em muitos gurus, elas existem potencialmente em nós e se tornam ato nas nossas projeções. E essas projeções se dão com seres concretos. Essa projeção pode estabelecer uma conexão, pode estabelecer um encontro, pode ser uma fonte de suprimento daquela energia psíquica necessária para o desenvolvimento ou não. Então, nós nos reconhecemos como espécie por causa do inconsciente coletivo. Quando a gente vê um filme, assiste uma série e fala, esse personagem parece com fulano de tal, aquela personagem parece com cicrano. Essa história é parecida com o enredo de um outro filme. Por que a gente identifica isso? Por quê? Porque as personagens variadas, os enredos, as ideias que são projetadas na literatura como um todo, elas expressam aspectos da nossa alma. Então, elas retratam dimensões do nosso ser. Nós temos a nossa individualidade, a nossa singularidade, mas a nossa individualidade, a nossa singularidade se dá numa dialética com a nossa memória coletiva. Se dá em dialética com a nossa estrutura filogenética, cuja representação no domínio psíquico é o nosso inconsciente coletivo. Então, vamos pensar, filogênese, a história da evolução da espécie. Nós nascemos, o próprio desenvolvimento do cérebro, o próprio desenvolvimento do nosso cérebro pessoal, do nosso cérebro individual, ele rememora, ele reedita numa escala logicamente,
anos-luz menor, a história do desenvolvimento do cérebro da espécie. O inconsciente coletivo, ele não é visto por Jung como uma ideia, os arquétipos, né, seriam os órgãos, né, simplificando, do inconsciente coletivo, eles não são ideias inatas. Então, eles são passíveis também das transformações que ocorrem ao longo da história, né, ao longo do percurso da humanidade. Uma história da filogênese, a nossa história filogenética. Agora, a manifestação, né, as produções do inconsciente coletivo, aí a gente faz um paralelo com a ontogênese, que é esse processo histórico, em que dimensões biológicas elas são transformadas nessa interação, em que o indivíduo tem o seu patrimônio biológico e esse patrimônio biológico atua na história, atua numa realidade cultural. E, mutuamente, essas dimensões vão experimentando transformações. Então, essa é a dimensão mais profunda, né? O inconsciente coletivo. E acima do inconsciente coletivo, vamos assim dizer, nós temos o inconsciente pessoal, que é a nossa história de vida. A história de Júlio, a história de Antônio, a história de Alex e dos demais, como seres únicos. Agora, esse inconsciente pessoal, ele está também irmanado com o inconsciente coletivo. A gente não é possível estabelecer uma fronteira rígida. Isso é pessoal, isso é coletivo. Isso é da história do indivíduo, isso é da história da espécie. A gente reconhece essas dimensões, mas essas dimensões não são compartimentos independentes. Essas dimensões representam realidades que se interconectam, que estão numa interdependência, como outros modelos topográficos, id, ego e superego, consciência reflexiva e consciência pré-reflexiva, e outras elaborações derivadas. E, como uma ilha no vasto oceano, nós temos a consciência. A consciência, ela tem o seu desenvolvimento paralelo, análogo ao desenvolvimento do córtex cerebral, que é a última etapa de desenvolvimento do nosso cérebro. O córtex cerebral, ele é responsável pelas funções superiores, pela autoconsciência, pelo pensamento abstrato, pela linguagem, pelo autocontrole, pelo raciocínio, enfim, o córtex ou o neocórtex. Tá tranquilo aqui, pessoal? Córtex, neocórtex? Diga, Rafaela. Não, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Então, perfeito. Então, quando nós temos a consciência, despertada em nós a consciência de um eu, quando a gente toma nota de que há um eu e um não eu, há um eu que faz, entre aspas, fronteira, nós começamos a constatar o nosso legado, o nosso legado emocional que se iniciou na nossa vida intrauterina. É por isso que as experiências primeiras, as experiências pré-natal e dos primeiros meses de vida, ainda que a gente não consiga relembrar, ainda que a gente não consiga reconstruir,
nós não deixamos de ser afetados por elas. É como o inconsciente. Vamos pensar aqui o inconsciente. O fato de a gente não ter consciência de forças que estão atuando, o fato de a gente não ter noção de desejos ocultos, né, pensamentos subterrâneos, não significa que a gente não está sendo influenciado por eles. Não significa que eles não estão atuando. Então, por volta lá dos 3, 4 anos, né, da passagem dos 3, 4 anos, quando a gente adquire uma consciência do eu, a gente já se percebe num mar de águas tranquilas ou de águas agitadas, a depender das experiências de afeto que nós tivemos até então. Se o que prevaleceu, né? Está aqui fazendo uma ponte para a Melanie Klein. Foi o seio bom ou o seio mau? Tranquilo aqui, pessoal? Seio bom, seio mau? Alguma dúvida conceitual, por favor, manifestem. E essa consciência do eu, que vai se desenvolvendo mediante a evolução do córtex cerebral, ela vai permitindo também a diferenciação, a autodiscriminação do que é vontade consciente e o que é vontade inconsciente. Jung trata a vontade como centro da consciência. Podemos tratar a vontade como o ego. O ego é o centro da consciência. O ego direciona a vontade. Quando nós falamos de vontade, a gente supõe o quê? Uma intenção. Opa, quando assim eu esbarro alguém, eu derrubo e falo, desculpa, foi sem querer. Às vezes numa partida de futebol, foi falta, não foi? Não, ele tocou, mas foi involuntariamente. Não teve, se supõe o quê? Que não teve a intenção, não foi algo pensado, não foi algo deliberado. Agora, essa vontade, ela não é total. Por quê? Ela não é total. Pelo motivo de que ela acontece em reação, seja em concordância ou discordância, às nossas afetações, aos nossos ao fluxo de pensamentos, sentimentos, intenções, desejos que emanam do nosso inconsciente coletivo e pessoal, seja aos estímulos que recebemos na nossa dimensão externa. Essa vontade, ela pode reagir em concordância, ou seja, em congruência, que é o melhor estado, né? Quando a gente não precisa ficar reelaborando, não precisa ficar racionalizando, não precisa ficar negando, não precisa ficar confrontando perturbações internas ou externas. Ou ela pode atuar também em discordância. Quando isso ocorre? Quando a nossa consciência se indispõe com aquilo que está vindo de fora ou de dentro. Nesse caso, a gente pode dizer que há um quadro de neurose? Olha, todos nós somos, em alguma proporção, neuróticos. Mas o conflito não deve pressupor que aquilo que a gente não aceita, aquilo que está incomodando, necessariamente é algo que a gente precisa assimilar como
como parece, como se insinua ser, né? E integrá-los, integrar ao nosso funcionamento. A vontade, ela pode operar tanto como uma repressão, quanto um afastamento de ideias, pensamentos e desejos que colidem com a consciência do indivíduo, afetam, né? No caso, usando uma linguagem mais psicanalítica, né? Que conflitua, né, com o superego, como também a vontade ela pode atuar no sentido de ir contra um fluxo de pensamentos e sentimentos desfavoráveis para a evolução do indivíduo, para a sua expansão, para a atualização da sua consciência. Isso que nós vemos na terapia, né? Muitas vezes, essa demanda, né, por confronto. Pessoas que chegam até nós com ideias obsessivas, com ideias prevalentes. Pessoas que chegam até nós com uma autoestima rebaixada, com complexo de inferioridade, que ouvem recorrentemente aquela voz, né? Aquilo que você conseguiu, né, foi sorte. Você não mereceu, foi mérito do outro, né? E aquilo que você fracassou, não, isso é culpa sua mesmo, você é incapaz, né? Você, né, é desqualificado. Aquela voz que vai sempre sugere, né, que a pessoa é inferior às demais naquilo, né, que a afeta. Aquela voz que sugere para a pessoa se matar, né? Aquela voz, né, que sugere para a pessoa fazer coisas, né, que amplificam, né, o seu sofrimento. Então, o que a gente ouve do nosso inconsciente, a gente pode tanto integrar, procurar entender o que está se passando e a gente não está reconhecendo, e por isso o conflito, e por isso o tensionamento interno, e o que é também uma falsa percepção a respeito de quem nós somos ou de como nós estamos. Isso é papel do ego. Isso é função da vontade. O conflito, a disjunção entre consciência e inconsciente, ela pode, né, significar tanto um sinal de alerta para algo que não está indo bem, como ela pode significar também um movimento de autonomia do inconsciente que não consegue mais escuta da consciência. Então, como que funciona num quadro ideal? O inconsciente atua de uma forma complementar ou compensatória à atitude consciente dominante. Num quadro ideal de superação, aquele complexo, né? O que é o complexo? O complexo é um agregado de conteúdos psíquicos carregados afetivamente que atua, né, com relativa autoridade em relação à vontade consciente. Então, o complexo, ele muitas vezes se manifesta diretamente, outras vezes ele se manifesta de uma forma indireta. Seja como for, ele precisa ser confrontado, ele precisa ser chamado à luz. Se o sujeito
quer experimentar uma reintegração, um reordenamento da sua morada.